Mas este bairro era conhecido como o bairro da Macumba, irmão. O negócio ali era terrível. E esse outro presbítero chegou na hora do culto todo rasgado, no cabelo despenteado, gravata rasgada. E ele disse: pastor, o diabo triturou lá, pastor. Manifestou um demônio numa senhora lá, eu fui expulsar, o demônio me pegou pela gravata e disse que quem assiste pornografia não tem autoridade para expulsar. Meus irmãos, o testemunho de hoje está muito forte. Eu estou impressionado de ver o que aconteceu e você também vai ver o quanto o mundo espiritual não é brincadeira. Você não pode brincar com coisa séria. Inclusive, nenhuma igreja queria estar ali, na Rua da Macumba. Se prepare para esse testemunho, mas antes eu quero só contar uma coisa que aconteceu comigo. Não foi algo que alguém me contou, mas eu presenciei, eu vi com os meus olhos o mundo espiritual na minha frente quando eu tinha acabado de me converter. Isso aconteceu lá no ano de 2002 e fazia alguns meses que eu estava indo numa igrejinha muito simples que ficava do lado de um terreiro. É isso mesmo. E aí quando o culto começava era sempre a mesma coisa. Pessoas passavam ali na porta e às vezes jogavam pedra dentro do culto, às vezes passavam uns meninos de bicicleta e ficavam fazendo bagunça, xingando, gritando, tudo para atrapalhar o culto. E aí um dia eu decidi chamar uma amiga minha para ir nesse culto. Ela estava passando por lutas, muita opressão, e eu chamei ela: olha, vamos lá no culto, e o pastor está dando uma palavra muito boa aos domingos, e ela decidiu ir comigo. Quando começou a pregação, irmão, sabe o que aconteceu? Essa moça manifestou. Nós sabemos, que a possessão demoníaca está na Bíblia. Jesus expulsou o demônio das pessoas. E essa moça, ela tinha uma vida longe dos caminhos do Senhor e o diabo entrou nela. E aí sabe o que aconteceu? O pastor foi lá e repreendeu, o demônio expulsou e ela foi liberta. Só que naquele mesmo tempo, uma outra moça lá no fundo do culto, lá no fundo da igreja, ela ficou endemoniada também. E aí o pastor foi lá nessa outra moça. E essa amiga minha, que tinha sido convidada por mim e que estava ali sentada na cadeira, ela tinha acabado de ser liberta. De repente, irmãos, aconteceu de novo. O diabo, ele entrou de novo nela. E essa moça agora começou a ficar assim, bufando. Ela baixou a cabeça e ficou bufando. E foi uma coisa assim, terrível de ver. Naquele momento, o pastor não estava ali para orar por ela de novo. E quem que foi lá orar por ela? Eu tive que ir lá, porque as senhorinhas que estavam perto de mim estavam muito assustadas. A gente empilhou as cadeiras, aquelas cadeiras brancas de plástico, sabe? A gente empilhou ali nos cantos da igreja e ficou só eu e essa minha convidada que agora estava ali bufando, ela estava muito alterada. Naquele momento, as senhorinhas falaram para mim, vai lá, ora por ela. Irmãos, eu morrendo de medo, eu só lembro que eu estendi as mãos assim, e eu fechei os olhos, que inclusive eu não recomendo você fechar os olhos para orar por pessoas que possivelmente estão possessas, porque você pode se machucar. O inimigo, ele é astuto, ele quer machucar as pessoas. Inclusive a Bíblia fala, lá no livro de Atos, de homens que saíram machucados, saíram sem roupa, porque o diabo, ele tentou destruir a vida deles. Então naquele momento eu fechei os olhos, eu não tinha o conhecimento, e eu estendi as mãos e falei, em nome de Jesus, saia dela. Irmãos, naquela hora, o diabo se levantou, aquela moça que era bem forte assim, ela pegou, veio na minha direção, e ele começou a arranhar os meus braços. Naquela hora eu desesperei, eu achei que eu iria machucar muito mais, e então ele começou a dar risada. Pois é, irmãos, olha, eu falo isso para você entender que o mundo espiritual não é brinquedo. Ele começou a dar risada de mim. E ele começou a dizer assim, você tá achando que eu vou embora? Eu sei das bagunças que você faz lá na tua escola. Irmãos, naquela época, eu não tava firme assim, sabe? Sabe quando você já entregou a vida para Jesus, mas você tá levando a vida meio em cima do muro? Pois é, eu tava desse jeito, irmãos. E aí ele começou a falar coisas que só eu sabia. E eu mandava ele calar a boca. Fica quieto em nome de Jesus, cala a boca. Mas aí ele começou a dizer, eu sei das bagunças que você está fazendo lá na tua escola e eu não vou sair dela. Resumindo, comecei a falar em nome de Jesus e o diabo não saiu, até que veio o pastor de novo. Aí sim, ele orou e nós oramos juntos e a moça foi liberta. Não preciso te falar, que no dia seguinte eu fui para a escola orando
eu fui falando, Deus me proteja aqui na escola. Irmãos, da noite para o dia, Deus permitiu aquilo para me santificar. E aí então eu me arrependi dos meus pecados, eu pedi perdão para Deus por todas as coisas erradas que eu estava fazendo na escola, mesmo já conhecendo a palavra. Então eu estou te contando isso para você ver que é sério, não podemos brincar com coisa séria. Eu vou colocar aqui agora então o testemunho. Se você gosta de ouvir histórias verídicas, eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho também para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, vamos assistir o testemunho aqui do pastor André Haas. Preste atenção. Eu me lembro, irmãos, que eu era porteiro da igreja. Eita glória! Eu fui porteiro 4 anos, só quem foi porteiro sabe. E aí o meu pastor queria entrar num bairro, irmãos, e não conseguia. Ele tentava entrar no bairro e não conseguia. Aí uma irmã mudou nesse bairro que ele queria entrar com a igreja. Era uma casa grande e aquelas ruas que não tem saída. Como é que vocês chamam aqui, pastor Moisés? Aquela rua... Beco, Rua Morta, né? Não tem saída. Mas este bairro era conhecido como o bairro da macumba, irmão. O negócio ali era terrível. E naquela rua ali havia vários locais ali onde o pessoal tinha esse costume. A irmã Elizabeth mudou no final da rua, uma casa com área, chamou o presidente, disse: presidente, o senhor não queria entrar no bairro? Comprei uma casa lá. A área está à disposição para o senhor começar o culto. O pastor impulsou um presbítero responsável daquele culto. Aí ele assumiu, domingo teve culto, na terça-feira ele chegou na sede com molho de chave e disse: pastor, toma aqui a chave lá do portão da casa da irmã. Eu não quero mais esse negócio não. Deus não me chamou para expulsar demônios não. Eu gosto de pregar no domingo quando a igreja está cheia, mas expulsar demônio não é comigo não. E aí o pastor chamou outro presbítero e o impulsou na quinta-feira para dirigir. Irmãos, me lembro como se fosse hoje, domingo. E esse outro presbítero chegou na hora do culto todo rasgado, cabelo despenteado, gravata rasgada. E ele disse: pastor, o diabo triturou lá, pastor. Manifestou um demônio numa senhora lá, eu fui expulsar o demônio, me pegou pela gravata e disse que quem assiste pornografia não tem autoridade para expulsá-la. Apanhou do demônio, olha só que coisa, hein? E aí ninguém queria mais para aquele bairro. Aí o pastor olhou para mim e disse: ô Raiz, eu estou sentindo que você vai para lá. Você é de oração, de jejum, você vai para lá. O senhor tem coragem de ir? Eu disse: pastor, do dia que eu aceitei ser obreiro na casa do Senhor, eu renunciei à minha vontade para servir a Deus. Assumi o trabalho. Levei um grupo de oração e evangelismo que nós tínhamos juntos para lá. Jesus começou a salvar, pessoas foram se convertendo. 90 dias depois pedimos uma ceia. O nosso pastor foi lá ceiar conosco, porque nós éramos cooperadores, não podíamos servir a ceia. Quando o pastor viu a multidão, o pastor disse: que benção, rapaz, vamos tirar isso aqui da casa, irmã, vamos levar para um salão. Era muita gente já, irmão. O pastor alugou um salão na rua de cima da avenida. 90 dias depois pedimos outra ceia. Quando o pastor chegou, ele disse: ô irmão André, nós vamos ter que tirar a igreja de novo daqui, rapaz, você está trancando a rua com as cadeiras. Irmão, o bairro era favorável para ganhar almas, só precisava a igreja chegar lá. Alugou um outro salão maior, tinha uma casa no fundo. Aí o pastor me disse: você vai ser o caseiro da igreja. Eu pagava aluguel, agora não ia pagar mais aluguel, ainda ganhar água e luz e uma cesta básica. Eu disse: olha que benção, é só ser fiel no mínimo e Deus vai prosperando a sua vida. Irmãos, eu pensei que ia ser o melhor tempo da minha vida, mas foi a pior fase. Porque ali os vizinhos não gostavam de crente, irmão. Só para vocês terem uma ideia da perseguição que eu passei, na primeira semana o pastor teve que trocar o telhado da igreja, tirou o Eternite e colocou zinco, porque os vizinhos compraram tijolos para dar tijolada no telhado da igreja. Irmão, tinha uma mulher que morava do lado de casa, assim baixinha, morena, ela pintava o cabelo de vermelho, parecia o Pica-Pau, irmão. Eu nunca vi uma pessoa falar palavrão igual aquela mulher. E ela tinha um marido grandão, bombadão, ele era policial. Não tenho nada contra policiais, tem muitos da minha família. Mas ele vinha, me ameaçava, irmão, vinha com a arma assim na cintura. E um dia ele disse: ó, se tiver bagunça aí nesse culto, igual teve quinta-feira, se tiver bagunça aí no próximo culto, na hora do Fantástico, você vai apanhar. Irmãos, todo tipo de humilhação eu passei ali.
Quando foi no domingo, a igreja lotou, irmãos. Tivemos que colocar cadeiras no corredor. O culto estava pegando fogo. E eu pensando, meu Deus, se pegar fogo eu vou apanhar. O irmão disse que eu vou apanhar. Como é que eu vou resolver isso? Eu cooperador ainda, nem diácono era, dirigindo a igreja. Aí eu tinha um porteiro chamado Antônio, que era gago e fanho, irmão. E ele queria pregar, vivia me pedindo para pregar. Eu disse, já resolvi o problema. Vou chamar o Antônio, ele é gago e fanho, ninguém vai entender nada. E eu não vou apanhar. Chamei o Antônio para pregar. Quando ele subiu, pegou o microfone, a primeira coisa que ele disse, não vou imitar ele que eu não sei, ele disse assim, eu já sabia que eu ia pregar hoje. Porque enquanto eu estava orando de madrugada, o Senhor Jesus falou comigo. Mas o Senhor me disse para não pregar. O Senhor mandou que os que não são batizados com o Espírito Santo fiquem em pé, porque Jesus disse que vai batizar 32 pessoas com o Espírito Santo nesse culto. Irmão, Jesus batizou 32 pessoas com o Espírito Santo. Irmão, foi gente carregada embora de tanto poder do Espírito Santo. Só que quando acabou o culto, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, Quando acabou o culto, os vizinhos estavam tudo na porta de casa lá. Me xingaram, me ofenderam. Só não apanhei porque o anjo do Senhor acampou ao meu lado. Quando foi na terça-feira, o pastor disse, vai ter mudança no campo. O Raiz está indo para outro bairro, eu estou enviando outro obreiro para lá. Quinta-feira foi minha despedida, fui embora. Um ano depois eu volto nessa congregação, irmão, porque veio uma irmã pregar, e eu gostava muito de ouvir essa irmã. E eu fui lá, fui de tênis, calça jeans, sentei lá atrás. Eu fui para adorar a Deus. Amados, durante o culto uma irmã saiu marchando, preste atenção, uma irmã saiu marchando. Foi até o fundo da igreja onde eu estava sentado, eu fiquei em pé com muito temor, queria ouvir a voz de Deus. Mas a irmã marchou, não entregou nada. Aí ela se controlou e disse, paz do Senhor, irmão. Eu disse, amém, santa. Ela disse, tu lembra de mim, amado? Eu disse, irmão, nosso campo é muito grande. Não estou bem lembrado da irmã, não. Ela deu um passo para trás e disse, olhe bem para mim, me imagino de cabelo vermelho. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Tu tá crente, vizinha? Ela disse, eu estou crente. Eu disse, que obra maravilhosa, como é que você se converteu? Ela disse, no dia que você carregou a tua mudança. Eu não consegui dormir mais. Foram 5 noites sem dormir. Eu virava para lá, virava para cá, acordava o meu marido e dizia, por que os crentes são tão diferentes? Porque a gente ofendeu, ele nunca respondeu. Porque nós maltratamos tanto esse jovem, ele nunca faltou com respeito conosco. Não conseguia dormir mais, fui à igreja para saber por que vocês são diferentes. Jesus abriu meu coração e eu aceitei Jesus como Salvador. Segura a glória, segura a glória. Aí eu olhei para ela e disse, e o teu marido bombadão que vivia querendo bater em mim na porta da igreja? Ela disse, você não viu o baixista da igreja? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós queríamos te dar um abraço e te agradecer, porque o teu exemplo de vida trouxe a nossa casa aos pés de Jesus Cristo. Porque a liderança que a igreja exerce, ela prega, mas vive o que prega. A igreja exerce liderança pelo exemplo. Você diz glória a Deus aqui nesta manhã. Eu estava na Serra Gaúcha, janeiro, pregando no Congresso de Missões Geral do Campo. Quando acabou o congresso no domingo à noite, a minha esposa estava na porta da igreja com os nossos livros, e uma irmã se aproximou da minha esposa. Eu vou descrever a irmã. Ela estava com um vestido simples e de botina, a mão cheia de calo. Ela trabalha no vinhedo. Ela não é a dona do vinhedo, ela trabalha no vinhedo. A irmã, muito simples, se aproximou da minha esposa e disse, irmã Sara, você crê no dom de Deus? A minha esposa disse, eu creio, irmã. O teu esposo, o pastor André, ainda crê nos dons de Deus? Ele disse, o meu esposo crê. Chame-o. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Quando chegamos, ela perguntou para mim, o irmão crê nos dons de Deus? Eu disse, eu creio, irmã. Ela colocou as mãos nos nossos ombros, o meu e da minha esposa, e disse, como você crê e tem o seu coração humilde para ouvir a voz do teu Deus, nesta madrugada, o Senhor é livramento de morte para a tua casa. Assim diz o Senhor. Orou por nós,
O marido dela parou o Fusca na porta da igreja. Ela entrou, um Fusquinha 62 branco. Saíram buzinando o Fusquinha, foram embora. Quando eles saíram, umas irmãs madames da igreja se aproximaram e disseram para minha esposa: irmã Sara, nem coloque isso no teu coração. Deus não usa esse tipo de gente. Aonde que Deus usaria uma irmã de botina? Não põe isso no teu coração, irmã. Quando ela começou a murmurar com outras irmãs, eu repreendi ela e disse: olha, as irmãs podem parar essa conversa. Eu ainda creio que Deus coloca tesouros em vasos de barro. Saímos dali depois do congresso e estamos vindo embora. Viajamos a noite toda. Todos aqui sabem do acidente que aconteceu em Terra de Areia em janeiro. A matéria saiu em todos os jornais. Os carros que se envolveram no acidente ali na curva, na entrada de Terra de Areia. Nós estávamos entre os 5 carros, quando a caminhonete imprudentemente na curva saiu ultrapassando e bateu de frente na SUV branca. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, saímos pela grama e nada aconteceu. Pessoas morreram esmagadas no meio da ferragem, mas nós estávamos vivos porque ouvimos a pequena serva de Deus. Está na hora da gente ter humildade, irmãos, para ouvir esses vasos de Deus que estão sendo colocados à nossa volta. Eu pastoreei um bairro, irmão, e eu mudei de bairro. Aquele testemunho que eu estava contando, quando eu mudei de congregação, fui para um outro bairro. Aí eu fui fazer um culto na casa. A família não aceitou Jesus, mas um jovem chamado Divino aceitou Jesus. Qual era o nome dele? E o Divino disse: pastor, eu quero muito na tua igreja. Estou ouvindo falar que o negócio está bom lá. Só que tem uma coisa, está todo mundo desempregado em casa e eu só tenho uma bermuda para ir na igreja. Se o senhor deixar eu ir de bermuda na igreja, eu vou. Disse: é claro que você pode ir, Divino. E o Divino começou a ir de bermuda. Irmão, ele se converteu de coração. Pensa num companheiro, irmão. Às vezes eu estava fechando o portão da igreja para ir embora, ele estava do meu lado. Pastor, o senhor precisa de mais alguma coisa? Disse: não precisa, Divino. Então me abençoe para mim ir embora. Eu tinha que botar a mão na cabeça dele e abençoar ele, irmão. Pensa num companheiro que ficou Divino. 3 meses depois ele me procura: pastor, preciso falar com o senhor, é sério. Disse: fala, Divino. A mocidade me chamou para cantar nos jovens. Eu disse: tu aceitou? Eu disse: só depois que falar com o meu líder. Queria saber se o senhor me abençoa para participar dos jovens. Eu disse: é claro que eu te abençoo. Ele disse: só que tem um problema, pastor. Eu não tenho calça, eu só tenho bermuda. Porque ele tinha uma deformação, irmão. Ele tinha esse negócio bem grandão, pastor. E não havia calça assim que dava nele. Se tivesse alguém com aquela cintura dele, a gente já tinha providenciado. Mas ele era bem... Só para vocês terem uma ideia, irmão, o apelido dele no mundo era Cadeirudo. Ele era grandão. E aí ele ensaiou com os jovens, cantou no domingo da ceia. Irmão, foi uma glória domingo da ceia, o Divino cantou. Quando foi na segunda, marcaram uma reunião na sede. Os presbíteros da igreja fizeram um abaixo-assinado para me tirar de lá. Levaram o abaixo-assinado para o presidente, dizendo que eu não estava zelando da sã doutrina da igreja. E que eu estava deixando os imundos cantar na igreja. Cheguei lá, estava lá. Aqui não tem, irmão. Mas lá tinha um grupo de presbíteros assim com a língua de fogo, que chegava a ser labareda, irmão. Aqui não tem, graças a Deus. E aí, irmãos, acusaram, falaram o que quiseram. Depois que eles falaram, eu pedi para o pastor tirar eles da sala. Quando eles saíram, eu mostrei uma foto do moço para o presidente. Disse: presidente, a situação é essa. Família está desempregada, o menino está firme na igreja. Só ele aceitou Jesus. Mas olha aí, não tem uma calça que dá nesse moço. Se eu tivesse uma calça, eu tinha dividido com ele. Mas não tem, pastor, não acha para comprar uma calça para esse moço. Aí o pastor, com o olho cheio de lágrimas, me disse assim: como é bom ouvir os dois lados da história. Bem baixinho, fale para a pessoa do seu lado: sempre ouça os dois lados da história. Não, eu falei para você falar baixinho, mas você falou cochicha e fala: sempre ouça os dois lados da história. Jesus está falando aqui, viu, irmão? Nós precisamos ouvir os dois lados da história, irmão. Muita gente boa já se passou por mal na boca de gente falsa e maligna.
A gente precisa ter humildade para ouvir os dois lados da história. E o pastor disse: olha, pode deixar o moço cantar lá. Volta lá, deixa o moço cantar. E se alguém se levantar, você diz que o presidente deixou. Falei: muito obrigado. Seguimos o caminho. Os jovens marcaram o congresso. Só que a nossa igreja era pequena. Eles conseguiram a quadra de esporte do lado. E a prefeitura ainda cedeu o som da prefeitura para o evento dos jovens. Aí o divino veio e disse assim: pastor, eu não vou participar do congresso. Olha, pastor, eu não tenho roupa, eu só tenho bermuda. Eu disse: divino, vamos fazer uma campanha de oração na igreja? Que horário, pastor? Das 10 às 11. Quantos dias? 7 dias. Qual é o propósito? Nós vamos pedir roupas para Deus. Deus dá roupa, pastor André? Eu disse: Deus dá. Deus responde às orações? Eu disse: Deus responde. Vamos pedir um carro também, pastor? Eu estou vindo de a pé, eu moro longe. Eu disse: calma, divino, você está com muita fé. Vamos degrau por degrau que vai dar certo. Vamos pedir roupa primeiro, depois que Deus der roupa a gente pede o carro. Começamos a campanha, irmão. Quando foi na quinta-feira antes do início do congresso, o empresário da cidade me chamou para orar na casa dele. Ele disse: pastor, eu estou indo viajar, estou saindo de férias com a família. Queria muito que o senhor orasse, que Deus guardasse a nossa viagem. Orei por eles, tomamos um chazinho, uma bolachinha. Quando nós se levantamos, ele se levantou e disse: pastor André, o senhor sabe que eu sou um profeta de Deus. Eu disse: eu sei, irmão. O senhor sabe do temor que eu tenho das coisas de Deus. Eu disse: eu sei. Tu sabes quando Deus fala na minha boca? Eu disse: eu sei, irmão. Deus tem me incomodado essa semana, porque o Espírito me visita e me diz para comprar roupas. Só que as medidas que o Espírito me revela não são medidas normais. E eu fui na loja King Size. King Size é loja de roupa grande. Eu fui na loja King Size e não tinha as medidas. Mas o dono da loja me deu o contato do alfaiate que faz sob medida. E eu fui até lá e ele fez 2 ternos sob medida, conforme Deus me mostrou. Como a cintura é muito grande, eu mandei fazer 4 camisas também, que eu imaginei que não ia ter camisa para esse tipo de gente. E aí você sabe a minha esposa Betinha, né? Ela perguntou se Deus tinha revelado o número do sapato. E eu disse que tinha. Olha lá, 2 ternos, 4 camisas, 4 gravatas, 2 sapatos. E compramos o perfume também. Eu não sei para quem é, mas você pode levar. Eu disse: eu sei exatamente para quem é. Levei os ternos, chegamos lá, foi uma alegria, irmão. Sexta-feira, abertura da confraternização. Ginásio cheio, irmão. Eu disse para o divino: você vai ficar dentro do carro. Carro não, era um uninho, irmão. Mas pensa no uninho provado que eu tinha. Disse: vai ficar dentro do uno. Os jovens vão cantar 3 hinos da harpa. Nós vamos colocar o ginásio em pé. Eu vou chamar um dos jovens para fazer leitura do tema, é você. Depois que você fizer a leitura, o presidente vai estar presente. A gente passa para o presidente. O presidente vai orar e vai dar aberta a confraternização em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é o costume em todas as congregações da Assembleia de Deus. Cantamos os 3 hinos da harpa lotado, irmão. Os presbíteros língua de fogo estavam todos ali. Aí eu disse: agora vamos ler o tema da confraternização. Quero chamar um dos jovens. Divino, venha fazer a leitura. Ele desceu do carro e vem, irmão. Vestido de terno sob medida. Camisa, sapato, bico fino, todo perfumado. Quando ele subiu no púlpito e foi fazer a leitura, Jesus batizou o divino com o Espírito Santo. Escute o que eu vou dizer aqui, irmão. Eu fui professor do divino na escola bíblica dominical. Eu fui professor do divino no curso básico de teologia. Eu apresentei o divino a cooperador e depois separei ele porteiro da congregação. Eu coloquei o divino para dirigir os jovens da igreja. Eu coloquei o divino para coordenador e professor da escola bíblica. Eu fiz o namoro do divino. Eu fiz o noivado do divino. Eu levei ele para casar. Casei o divino. Separei ele a presbítero na congregação.
Eu apresentei o seu nome, a evangelista, ao presidente para ser levado na convenção. E quando venceu o meu tempo naquela igreja, o presidente disse: o tempo do irmão acabou. Você vai para outro bairro. Você quer que eu envie um obreiro da sede ou Deus levantou alguém naquele bairro? Eu disse: não precisa enviar ninguém da sede. Lá Deus levantou um para continuar a obra do Senhor. No dia da minha despedida, entreguei o molho de chave para o Divino, e ele foi o obreiro mais influente daquela cidade. Porque as pessoas não vêm prontas, irmãos. É preciso insistir nas pessoas imperfeitas que vão chegando na nossa vida. Elas vão vir todas cheias de defeitos, mas a nossa liderança vai aperfeiçoá-las, a nossa liderança vai prepará-los, e eles vão ser líderes influentes, cheios do Espírito Santo, porque a igreja exerce essa liderança, transformando imperfeitos em perfeitos. Aleluia, meus irmãos. Olha, eu fui tão edificado com esse testemunho, principalmente por causa disso que ele falou, ó. Deus, ele está de olho nos pequeninos, nos simples. E muitas vezes essas pessoas que por algum motivo elas não se enquadram no padrão de muitas igrejas, essas pessoas são desprezadas. E Deus não despreza nenhuma delas, porque na verdade Deus está querendo elas, que são humildes, que procuram agradar a Deus, que não tem essa vaidade que muitas vezes a gente vê nas igrejas. Oh, meus irmãos, que Deus possa levantar mais pessoas assim. E glória a Deus pela vida desse pastor. Inclusive, eu vou deixar um testemunho dele aqui também, você vai ficar impressionado. Homem de Deus, a gente percebe, né? É nítido, a gente vê a simplicidade dele e a gente vê que é real, aconteceu isso aqui mesmo. Então, que você possa ser essa pessoa simples, que você possa ter esse coração humilde, como o Divino, que ele contou aqui. Irmãos, Deus, ele muitas vezes vai na contramão. Ele não vai só na contramão do mundo, não. Ele vai na contramão, às vezes, das igrejas, infelizmente. Porque muitas estão achando que estão com Deus, mas não estão. Porque já perderam o propósito, já perderam a visão de reino, mas que a gente possa estar incluído. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero estar junto com vocês, crescendo espiritualmente. Então, por isso que eu te peço para se inscrever no meu canal. Todo dia eu quero fazer a oração da manhã, a oração da noite, para te fortalecer. E eu vou deixar aqui agora mais um testemunho desse irmão, que é uma bênção. Você vai ficar impressionado, tá bom? Deus abençoe. Eu te espero aqui, nesse próximo vídeo. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.